Essa é Bia. Ela recebeu uma proposta para participar de desfiles na Itália com todas as despesas pagas. Bia se encantou, ia ficar famosa. Mas essa história tem outro lado. Chegando lá, ela recebeu a conta que deveria pagar e foi obrigada a trabalhar em regime de exploração sexual. Bia foi vítima de tráfico de pessoas. Desconfie de propostas encantadoras e busque informações antes de embarcar nessa. Muito boa noite para você que está aqui acompanhando a nossa websérie 20 questões para entender o tráfico de pessoas no Brasil. Chegamos hoje na nossa última semana da maratona e também hoje começa a Semana Nacional de Mobilização contra o Tráfico de Pessoas em alusão ao dia 30 de julho. Então a gente tem muita coisa ainda para acontecer até o nosso episódio final. Você acabou de assistir a nossa campanha, a campanha do Ministério Público do Trabalho, do projeto Liberdade no Ar, pelo enfrentamento ao tráfico de pessoas voltados para os aeroportos. E aproveita que a nossa live está começando agora, não deixa de curtir a nossa página, ativa o sininho, chama todo mundo, porque está começando. E hoje o tema ele é muito importante. Hoje a gente vai falar da interlocução da Rede Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, dos núcleos de enfrentamento ao tráfico de pessoas, dos postos avançados de enfrentamento ao tráfico de pessoas. E a gente tem aqui um time muito especial. A gente tem a Lívia Xeres, do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Estado do Ceará. A gente tem o Admar, do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Estado da Bahia. A gente tem a Andréia, da Coordenação Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Governo Federal. A gente tem a outra Andréia, do Posto Avançado de Atendimento Humanizado do Aeroporto de Guarulhos, da Prefeitura de Guarulhos. Então, muito boa noite para os nossos convidados, muito boa noite para você que está aqui com a gente. Aproveita que está começando, segue a nossa live, ativa o sininho, segue a gente. E para dar início a essa noite, muito boa noite. Acho que vamos começar pelo Ceará. Muito boa noite, Lívia. Abre o microfone. Lívia, está me ouvindo? Lívia? Lívia, me escuta? Acho que a Lívia está com um problema técnico, então boa noite, vamos começar com o Admar. Admar, muito boa noite. Eu queria que você contasse para a gente um pouco como que está a situação do enfrentamento ao tráfico de pessoas aí no núcleo de enfrentamento ao tráfico de pessoas da Bahia, especialmente nessa questão da Covid, o que você tem para contar para o nosso público? Bem, boa noite a todas e a todos. Agradeço a Asbrad, na pessoa de Grazi, né? Parabenizo por esse belo trabalho que você tem feito, minha amiga, ao longo deste mês. Né? Você tem tudo. Também ao Ministério Público do Trabalho, que Sim, não fosse o Ministério, calma, a gente não estava aqui. Calma que eu vou chegar até eles. Garanto que esse seu trabalho vai abrir as portas para outros, né, tão interessantes como este está sendo durante o mês. E, claro, agradecer ao Ministério Público do Trabalho, que é um parceiraço nosso, não é, no enfrentamento ao tráfico de pessoas e ao combate ao trabalho escravo, não só no estado da Bahia, mas pelo que a gente está vendo em todo o Brasil, certo? É um parceiro muito forte. Bem, Grazi, o enfrentamento ao tráfico de pessoas no estado da Bahia, mesmo nesse período da pandemia, ele não parou, né? A nossa rede continua atuante, né? Nossos parceiros, órgãos parceiros continuam trabalhando,
né, na medida do possível, seja em home office, seja trabalhando em dias alternados, certo? Nosso atendimento ele não para, porque nós trabalhamos com vidas, né? E essas pessoas, elas necessitam do atendimento dos núcleos, necessitam do atendimento dos seus comitês, de sua rede. Então, o nosso trabalho continuou, não é? De uma forma, claro, mais desacelerada. No entanto, não deixamos de atender as vítimas de tráfico de pessoas, casos de tráfico de pessoas e trabalho escravo no estado da Bahia. Perfeito. Andréia, do Posto, boa noite. Boa noite, Grazi. Tudo bom? Tudo bem? Muito boa noite ter você aqui. Conta para a gente um pouco como que está esse atendimento do posto avançado de atendimento humanizado ao migrante lá de Guarulhos, como que está esse trabalho, especialmente na questão agora dos desafios da pandemia. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, a Asbrad, você, Dalila, pelo convite, né, é essencial... Calma, né, a gente tem que sempre lembrar, e Dalila sempre fala que ela é a mãe do posto humanizado, né, agradecer a Andréa Godin, né, nossa super parceira do Ministério Público do Trabalho, né, com esse lindo trabalho que ela está fazendo do Liberdade no Ar. O posto, ele está com as suas atividades presenciais suspensas, desde que foi decretado o estado de calamidade pública aqui no município de Guarulhos, né, desde março, porém, todas as atividades, tanto do enfrentamento ao tráfico de pessoas, como também na questão dos refugiados e toda a questão referente ao migrante continua ativa, né, nós temos os parceiros, né, porque o posto, ele tem um trabalho um pouco diferente dos núcleos, né, porque nós também temos a parte das buscas ativas dentro do aeroporto, então nós somos um pouco mais de linha de frente, né, logo que começou a pandemia, até para a segurança dos funcionários e de uma forma geral, foi suspensa as atividades do posto, porém, nós continuamos com os parceiros dentro do aeroporto de Guarulhos, qualquer tipo de atividade, seja em tráfico, seja refúgio, ou situações de imigrantes que estejam em vulnerabilidade dentro do aeroporto, nós somos acionados e a equipe, né, se organiza e vai até o local para poder fazer esse atendimento. Então, mesmo com a pandemia e com a suspensão presencial do posto, nós continuamos em atividade à distância e toda vez que acionados. Perfeito. E agora vamos lá para Brasília. Andréia, da Coordenação Nacional, muito boa noite para você. Me ouve? Boa noite a todos e a todas. Estão me escutando? Sim. Como que está hoje o trabalho dessa... E aí, só para o nosso público entender, vou dar uma introduzida conceitual aqui. A gente tem uma política nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas, né, que a gente tem uma rede que são os núcleos de enfrentamento ao tráfico de pessoas, que alguns estados do Brasil aderiram a essa política, e a função dos núcleos é de articular a descentralização da política nos estados. A gente tem os postos avançados de atendimento humanizado ao migrante, como a Andréia é a coordenadora, que estão dentro de alguns aeroportos e no norte do país, em algumas áreas fluviais também, em algumas regiões de fronteiras também, para garantir esse atendimento humanizado à população migrante. E a gente tem a Coordenação Nacional, que é um órgão vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, que atua na coordenação na formação de diretrizes gerais para os estados e municípios, e também na implementação do terceiro Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. E aí, Andréia, como que está esse trabalho da coordenação, considerando todo esse contexto, agora também com relação à pandemia? Inicialmente, eu gostaria de agradecer, logicamente, né, o convite para participar. É um tema muito relevante, né, que a gente, na verdade, só consegue combater o crime de tráfico de pessoas trabalhando em rede, com os órgãos articulados, né. Aqui na nossa coordenação, a gente não parou de trabalhar, a gente continua desenvolvendo ações, né? Continuamos apoiando os núcleos.
A gente está desenvolvendo, enfim, várias ações. No próprio dia 30 de julho, a gente tem algumas ações. A gente vai começar a distribuir também o guia, né, de atendimento, de assistência e referenciamento às vítimas, que foi um projeto do ICMPD. Então, por favor, quem estiver com os seus endereços desatualizados, nos informe. A gente sabe que tem muitas pessoas ainda, alguns coordenadores estão fazendo trabalho remoto, então, né, enfim, é esse guia aqui, esse verde, né, que foi fruto de uma parceria do ICMPD, que é um projeto financiado pelos Estados Unidos, com a parceria tanto do MPF, Polícia Federal, Ministério da Justiça. Bom, e a gente tem outras ações também, né? A gente está desenvolvendo, implementando o terceiro plano, a gente está na metade desse terceiro plano, com muitas ações, metas a serem implementadas. Uma das metas que chama bastante atenção é a meta 1.5, né? Que é justamente o fortalecimento e expansão da rede de núcleos e postos. A gente está em articulação com alguns estados para implementar, por exemplo, um núcleo no estado de Roraima, tendo em vista a questão dos venezuelanos, é uma questão muito séria e muito importante. Um posto também na Ilha do Marajó, que é uma área também muito sensível. E também a gente está fomentando o núcleo do Mato Grosso, né? Que é um núcleo novo e que precisa de apoio, né? Enfim. Bom, basicamente é isso, né? Eu acho que tem algumas ações também voltadas à rede que a gente poderia falar aqui, né? A gente vai falar da nossa noite. Muito obrigada. E agora vamos ver se a internet vai deixar a gente conversar essa noite. Lívia Xeres, me ouve? Oi, tudo bem, Grazi? Aí, tudo ótimo agora, melhor te ouvindo. Nossa, eu estava com o fone da NASA aqui, não prestou, para você ver como menos é mais, né? Boa noite a todas e todos. Eu sou a Lívia, do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Ceará. Agradeço muitíssimo, Grazi, a parceria de sempre, a fraternidade, o companheirismo, para estar aqui compartilhando nessa noite um pouquinho sobre o que é esse nosso enfrentamento ao tráfico de pessoas. Como você bem falou, nós não estamos sozinhos, falamos de uma rede nacional de núcleos de enfrentamento ao tráfico de pessoas e postos avançados. Aí não é só a Lívia, o Admar e a Andréa, não posso deixar de falar da Jeane, de Sueli de Pernambuco, da Silvia do Paraná, o trabalho que o Leila já fez no Pará. Então, tem muitas pessoas, muitos corações batendo nessa live aqui também hoje. O nosso trabalho de enfrentamento ao tráfico de pessoas não parou na pandemia. Nós, de fato, estamos disseminando esse conhecimento, essas informações por meio das redes, em lives semelhantes, e também atendendo as pessoas por meio de WhatsApp, onde nós escutamos essas demandas e a partir dessa escuta qualificada pela equipe multidisciplinar, se for o caso, até uma situação mais urgente, a nossa equipe está se deslocando para realizar alguns atendimentos mais sensíveis. E aqui no estado do Ceará, não posso deixar também de falar da importância da sociedade civil, né? A gente sabe que a Asbrad foi o coração desses postos avançados, essa metodologia da política, e aqui também, né, a sociedade civil é o coração dessa política, Rede Grito pela Vida, Pastoral do Migrante, que está sempre aqui dando esse apoio, essa parceria constante, e indo, de fato, aonde essas possíveis vítimas estão, onde os migrantes e os solicitantes de refúgio também estão, e aqui nós estamos com um olhar, Gás, nessa pandemia, bem especial, sim, aos migrantes e aos solicitantes de refúgio, porque nós entendemos que são pessoas em situação de vulnerabilidade bem mais forte e possíveis vítimas ao tráfico de pessoas. Então, nosso trabalho não parou, muito pelo contrário, ele se fortaleceu e deu essa ampliada nesse escopo, nessa dimensão da mobilidade humana, né? É bem difícil você compartimentar o que é só tráfico, o que é migração, o que é refúgio, nesse contexto de mobilidade e deslocamentos humanos. Então, nós estamos nessa linha e sempre estamos com essa rede nacional de núcleos, né?
É um fenômeno que, em muita mobilidade entre estados, municípios e até países, você não consegue enfrentar sozinho. Sempre em sinergia com os meus colegas aqui da live, né, o governo federal, os núcleos impostos, e tentando, de fato, desconstruir, às vezes, né, porque tem muito preconceito, tem muita subnotificação, para construir esse enfrentamento Brasil e mundo afora. Perfeito, Lívia. Muito obrigada. E aproveitando o que a Lívia falou, a gente segue aqui com a nossa família Websérie. Essa hora a gente está aqui com mais de 200 pessoas logadas, comentando no chat. Hoje vocês têm uma grande torcida, várias pessoas. A Leila Silva, que foi muito tempo coordenadora do núcleo do Estado do Pará. Um beijo para a Leila, está aqui falando do trabalho em conjunto da rede. E aí tem que agradecer a nossa família que acompanhou com a gente aqui todos os episódios durante todo esse mês. Olha, a Rede Um Grito pela Vida, pessoal da Unicinos, Exército da Salvação, Mundo Plural, que é o projeto de atendimento aos migrantes da ASBRAD, em parceria com a MPT, o CAMI, o CREAS do Pará, a Rede Um Grito pela Vida, a Coetrai da Bahia, está aqui na torcida do seu representante, o Admar, o CREAS de Pacaraima, a Casa Abrigo da ASBRAD, o Major Gorete, a Major Gorete, as Irmãs da Divina Providência, CREAS Pará, o pessoal da Operação Acolhida, que está lá trabalhando aqui com a gente, muito, muito obrigada pela presença de todo mundo aqui está falando da importância, e você lembrou aqui, a gente também manda um abraço para outros coordenadores de núcleos e postos, a Jeane de Pernambuco, o Ricardo de São Paulo, a Ludmila do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Rio de Janeiro, enfim, é um trabalho em rede muito, muito bonito, que já vem sendo desenvolvido há muitos anos, e a gente sabe que o fortalecimento dessa rede ele é muito importante para a descentralização dessa política. E lembrando que o projeto Liberdade no Ar é um projeto do Ministério Público do Trabalho, em parceria com a ASBRAD. Se não fosse o Ministério Público, a gente não teria conseguido chegar até aqui nessa websérie. E dando a nossa segunda rodada nesse nosso bate-papo, a gente apresentou aqui um caso baseado em fato real, de uma menina que recebe uma proposta para o exterior, achando que vai se dar bem, no caso como modelo, poderia ser dançarina, poderia ser outras propostas, e quando chega lá, o sonho não é bem isso, a realidade é diferente, ela é vítima do tráfico de pessoas. E para falar de casos concretos de atendimento, eu volto a palavra lá para a Bahia, para o Admar. Eu queria, Admar, que você contasse para a nossa rede um caso emblemático que marcou o atendimento aí do núcleo da Bahia e que você acha que é importante para a gente contar para a nossa rede, também no sentido de prevenção, no sentido de alertar as pessoas. Admar? Oi, Grazi, estou ouvindo. Estão me ouvindo? Pode contar o seu caso. Uhum. Bem, um caso bastante emblemático aqui nosso, na Bahia, é um caso recente, né? Que para mim foi muito novo, e isso aí nossos colegas do Norte, né? A Leila, o Pedro do Maranhão, a Maria José do Amazonas, então eles já estão experts no atendimento ao migrante. E nós tivemos aqui um caso de 9 venezuelanos que foram resgatados no município de Ilhéus, Itabuna, com a proposta, Grazi, de trabalho no LX. A oferta de trabalho foi através do LX. E foi um chamando o outro, e quando a gente se deparou, nos deparamos com um cenário muito chocante, onde esses trabalhadores eles estavam no estado de degradância e de saúde muito avançado. 90% deles já estavam com um problema de pele muito grave. E para mim era tudo novo, para a nossa rede era tudo nova. Então a gente teve que rodar realmente, a rede teve que funcionar. A rede municipal, a rede estadual, os órgãos federais, Caixa Econômica Federal, e para mim foi tudo novo. Tivemos que acompanhar todos eles na parte ambulatória, a parte médica. Isso
demandou muito, muito mesmo da nossa rede, mas, enfim, nós conseguimos concluir, não esse caso, né, com grande satisfação, com grande êxito, né, no final, onde todos eles estão bem. Alguns retornaram, né, 1 ou 2 retornou para o seu país, mas os demais estão hoje trabalhando, né, alguns já conseguiram trazer, inclusive, seus familiares, seus filhos, né, estão sendo atendidos ainda pelas redes municipais e estão trabalhando. Né, eu acho que dos que ficaram, todos estão empregados, né, e com sua família já aqui no estado da Bahia. Então, isso teve um final que feliz, né, que posso dizer que foi feliz. Mas o estado que eu vi, que eu encontrei que nós encontramos esses trabalhadores, foi o que mais me chocou. E, por outro lado, foi a parceria, né, a parceria da rede municipal, Secretaria Municipal de Saúde, de Assistência Social, né, a parceria que nós tivemos da Polícia Federal, do Ministério Público do Trabalho, da Superintendência Regional do Trabalho, de Ilhéus. Então, isso tudo, né, se não fosse em rede, não funcionaria. Né? Então, não dá para o posto, o núcleo, ficar sozinho nessa. Né? O trabalho não é feito individualizado, o trabalho é feito em rede. Né? E essa rede que eu me orgulho muito, que é a rede de núcleos e postos, né, do Brasil. Né? Nós temos um exemplo de rede de enfrentamento às pessoas quando eu falo em parceria de núcleos e postos. Nós somos muito unidos. Hoje, com o advento do Zap, do WhatsApp, nós conseguimos falar um com o outro de forma mais rápida, e até mesmo aqueles que já não estão mais, como meu amigo Valdir, como eu posso deixar de falar de Valdir, né? Valdir é sensacional e assim, eu aprendi muito com ele, aprendo muito com Jeane, com Lívia, Leiloca, meu Deus, eu sou apaixonado por Leila. Então, nossa rede, eu sou muito feliz com a nossa rede, né? Eu sou muito feliz com a nossa rede, com o trabalho da nossa rede, e graças a Deus, com a experiência que eu pude ter com o Pedro, com a Maria José, com a Lívia, né? E aí a gente vai trocando experiências, a gente consegue atender, mesmo que distante, né? Um ou outro vai ajudando, e a gente vai pegando os exemplos e vai tornando esses exemplos realidade, e com o fim maior, que é salvar ou salvaguardar a vida de outrem. Eu acho que é o trabalho mais bonito, né, que eu já pude passar no órgão público, é o trabalho de salvar e resguardar vidas. Muito obrigada, Admar. A gente sabe do teu comprometimento, a gente sabe que existem servidores e servidores públicos, e a gente sabe quanto que vocês que estão aqui, Admar, Lívia, Andréia e Andréia, o quanto que vocês se esforçam, o quanto que vocês não têm madrugada, o quanto que vocês estão sempre dispostos a fazer o possível e o impossível para dar conta de apresentar respostas institucionais para essas vítimas do tráfico de pessoas, contando com todas as adversidades que a gente conhece. Acho que só tem a agradecer ao trabalho que vocês realizam e a participação hoje. E aí, dando continuidade, eu queria falar com a Andréia do posto de Guarulhos. Andréia, me escuta? Escuto sim, Grazi, pode falar. A gente tem um trabalho com muita proximidade, né? Como a Andréia falou, o posto avançado de Guarulhos, ele começa com uma iniciativa da Asbrad, que foi um projeto piloto que depois foi incorporado como política da Prefeitura de Guarulhos e serviu de exemplo para se tornar uma política nacional para o combate ao tráfico de pessoas, que são os postos avançados de atendimento humanizado ao migrante. A Dalila está aqui no chat comentando, mandando um super abraço, agradecendo muito a parceria, porque a gente está sempre muito junto. A Andréia é o nosso anjo da guarda, sempre quando a gente e é sempre que a gente precisa, a gente socorre com a Andréia. Eu queria que você contasse para o nosso público de algum caso recente e real, porque às vezes fica muito etéreo, o tráfico de pessoas, mas não, é real, que você trabalhou, que te marcou e que você acha que vale a pena contar para a nossa rede. Grazi, são diversas as situações ao qual o posto já participou. Como eu falei, a atividade do posto ela é bem tete-a-tete, né, bem ativa dentro do aeroporto de Guarulhos, né? O aeroporto aqui internacional, ele é uma cidade, né, é o maior da América Latina,
Então, tenho muito a agradecer a equipe do Posto Humanizado, que está sempre se dedicando, funcionando 24 horas, de forma ativa dentro do aeroporto. Eu acho que um caso muito interessante para a gente entender como é que funciona essa questão de rede, não só a rede formal que nós temos entre postos e núcleos, mas de uma forma geral. Me lembro muito bem, no ano passado, de um caso de uma moça e seu bebê que veio vítima de tráfico da Espanha. Uma ONG da Espanha fez o contato com pessoal de Santos, da Verônica Terese, que já participou aqui das lives, né, nesse mês aí que vocês estão promovendo, super parceira também. Do acionamento da Verônica foi para o acionamento das BRAD, e das BRAD para nós, para que nós acionássemos, recepcionássemos ela aqui em Guarulhos, em São Paulo, e fizesse a transição do voo dela de forma segura, humanitária, para que ela não se sentisse desamparada, e nós acionamos o núcleo de Goiás, lá com o João Bosco. Então, assim, foi um trabalho, assim, de rede muito grande. E junto com o João, teve o Marco Aurélio também, lá de Goiás, que também já participou da live aí com vocês. Então, assim, para se ter uma ideia de como parceiros, né, tanto da sociedade civil, como a nossa rede formal também, que aí envolve o posto, envolve o núcleo de enfrentamento de Goiás, né, da forma que isso funciona, né, o tráfico é uma realidade. Nós trabalhamos dentro do aeroporto, veio de todo um projeto das BRAD, naquela época era uma coisa um pouco mais ativa, né? Ainda se praticava uma abordagem de perfis, de possíveis vítimas. Hoje em dia a gente não segue muito bem essa linha, porque na verdade não existe mais perfil para tráfico de pessoas. A gente vê que o aliciamento de pessoas é feito de forma muito diversificada e para muitos locais diferentes. A gente não pode esquecer que tem uma linha muito tênua entre o tráfico de pessoas, o trabalho escravo e também a outras questões migratórias onde há exploração humana. Então, eu acho que é muito difícil também quantificar, e a parte mais importante de todo o trabalho é sempre o atendimento à vítima, primeiro. Mas vocês não estão no enfrentamento ao tráfico? Sim, nós estamos no enfrentamento ao tráfico, mas primeiramente a pessoa humana, primeiro o atendimento integral à vítima, depois, alguns casos, né, que nem dentro do posto humanizado, eles acabam ficando como possíveis vítimas de tráfico, porque não chegam à denúncia. Porém, né, nós estamos sempre trabalhando para o atendimento integral à vítima, a desvitimização, para que ela seja bem atendida. Então, eu acho que esse caso, tem outros casos que são muito interessantes também, mas esse caso onde se envolveu sociedade civil, envolveu o núcleo, envolveu o posto, envolveu muitas pessoas, é muito interessante. E da Espanha, né, veio Espanha, acionou Santos, acionou as BRAD, acionou o posto humanizado, nós fizemos a recepção dela, colocamos ela no voo em segurança, depois acionou a ONG lá de Goiás, o núcleo, é bom e emblemático para entender que o trabalho de muitas pessoas salvam vidas e realmente faz toda a diferença. Muito, muito obrigada. Eu acho que a Andréa colocou uma coisa muito, muito importante, que realmente esse tema da nossa live, que nenhum órgão trabalha com esse tema do tráfico de pessoas sozinho, não existe isso. Qualquer órgão vai depender de toda uma retaguarda, e aí envolve tanto os órgãos dos serviços municipais, tanto dos órgãos do serviço estadual, tanto do governo federal, tanto todos os órgãos do sistema de justiça, quanto as organizações não governamentais. Esse é um tema que realmente, por si só, ele coloca o desafio do diálogo, da interlocução e do trabalho em articulação em rede. E muito obrigada, Andréa, por trazer esse teu exemplo, porque é muito importante até para a gente trazer inspiração para outros governadores. A gente sabe que a gente está em ano de eleição municipal e que se cobre dos seus futuros governantes que o tema do enfrentamento ao tráfico de pessoas esteja na agenda do município, porque sem a gente colocar
na agenda. Sem a gente colocar o tema na agenda, a gente não consegue desenvolver uma política pública efetiva. E aí eu queria ir lá para o Ceará de volta. Lívia, Oi. Eu queria que você contasse para o nosso público algum caso que te marcou e desse trabalho em rede. Olha, são muitas emoções, né? Eu já estou há quase 9 anos nessa rede, nesse núcleo de enfrentamento do Ceará, né? Vim como estudante, pesquisadora na graduação, e aí uma boa prática do Libertas, né? Uma parceria do Ministério da Justiça com o NODC, construindo artigos, de repente caí de paraquedas na gestão dessa política. Mas uma situação que me marcou bastante foi um caso de uma jovem cearense que foi aliciada nas redes sociais. Você hoje Facebook, WhatsApp, Instagram é bem mais palpável, mas na época era o bate-papo da bola, que estava na moda, que você queria praticar o idioma, conhecer alguém, e essa jovem estava nesse bate-papo, conheceu um holandês, se apaixonou, né, namorou virtualmente muito tempo com ele, acho que mais de 2 anos, e aí era uma pessoa acima de qualquer suspeita. Fazia, ligava a webcam, mandava foto, áudio da família, e ela ficou completamente envolvida. A sua família também ficou completamente envolvida com aquele amor príncipe encantado europeu maravilhoso, que poderia oferecer a ela uma realidade que ela nunca ia encontrar no Brasil. E ela seguiu essa viagem para a Holanda, em busca desse grande amor. Quando chegou lá, de fato, era uma situação de tráfico, internacionalização sexual. Né? Nós fomos acionados aqui no estado do Ceará pela ONG Casa Brasil Holanda, e aí deixo um abraço para a Clívia Caraciú, paraense, maravilhosa. E nós pensamos como receber essa mulher da melhor maneira, acionando o núcleo, acionando o posto, preparando, estudando relatórios. Ela tinha medo de passar muito tempo na aeronave, tinha medo de chegar aqui no Brasil, não contar a sua situação para a família, porque ela tinha um grande sonho do amor e da melhoria de vida, e você imagina, você chegar com esse sonho quebrado, esse sonho despedaçado, é muito difícil. E aí nós nos organizamos, recebemos essa mulher ainda no desembarque do aeroporto, conversamos com ela um pouco no posto avançado, o que é que você quer contar dessa sua experiência, você quer contar para a sua família hoje? Ela disse que não queria, então nós levamos essa moça para casa como se fosse, não sei, uma empresa de turismo. Não contamos nada para a família, ela chegou bem, ela sinalizou bem discretamente que estava bem, e nos outros dias nós continuamos esse atendimento, de fato, ouvindo essa moça, ouvindo essa história desse grande amor na Holanda, que foi uma história muito triste. Ela contou, de fato, conseguiu se reconhecer enquanto uma vítima, uma pessoa que tinha caído em uma cilada, em uma armadilha. Nós conseguimos, de fato, inserir essa moça na rede, ela retornou ao seu ensino médio, começou a trabalhar, tinha esse sonho de ser delegada da Polícia Federal, né? Naquele momento não foi possível. Então, a gente, olha, segura esse teu sonho aí, vamos construindo aos poucos, vamos terminar o ensino médio, depois vamos tentar um vestibular, vamos cursar direito, e aí a gente parte para o concurso, né, da delegada da Polícia Federal. Então, calma aí. Naquele momento, ela precisava viver, precisava trabalhar. Então, qual foi aquela atividade que ela conseguiria resguardar outras pessoas e retribuir, né, o que o universo, o que a rede tinha feito por ela? Ela conseguiu fazer um curso de vigilante, né? Ela se sentia contribuindo de alguma forma com a segurança das pessoas e retribuindo, e foi muito legal, né? Ela continua estudando, ela continua nessa atividade, buscando seus sonhos. Foi muito difícil, a rede local nesse momento é muito importante, a rede de CREAS, a rede de CAPS, o próprio núcleo, que não está só para falar de tráfico, mas está para encaminhar para um serviço de tirar um RG, encaminhar uma escola, ao conselho tutelar, ver se o filho está estudando, ver os benefícios previdenciários, quem sabe, dessa família. Então, nós conseguimos construir um vínculo, e essa mulher, de fato, consegue reconstruir a sua vida, está aqui no Ceará, pensa em voltar, mas pensa em voltar com seus direitos, pensa em voltar como uma migrante, com sua documentação, como um migrante empoderado. Então, ninguém criminaliza a migração, faz aquele terror, e não viaje porque tudo é tráfico. Muito pelo contrário, né? Se ela quer viajar, se ela acha isso interessante, se ela tem esse sonho, vamos preparar tudo direitinho, vamos pegar o endereço do consulado,
vamos ver para onde ela vai, vamos deixar o endereço com a família aqui, vamos ver qual é essa atividade que ela vai desenvolver nesse outro país. E é isso, não criminalizar a migração, mas perceber que existem crimes, que existem aliciadores, que existem coisas perigosas, mas também que existem potencialidades nessa migração. E foi um caso bem interessante, foi um caso muito difícil. Você imagina receber essa moça de madrugada no aeroporto, sem saber o que é que ela, se ela queria ser atendida, como é que ela queria ser atendida, se ela queria contar a história para a mãe, mas como a Admar colocou, eu acredito que foi um final feliz, um final bem interessante, sim. Muito obrigada, Lívia, pelo teu exemplo. O pessoal está aqui no chat, e a gente está no nosso chat com pessoas muito queridas que já fizeram parte formalmente dessa rede, mas uma vez que você entra na rede de enfrentamento ao tráfico de pessoas, você nunca sai. Então, a gente está aqui com a Rejane, também da Prefeitura de Guarulhos, a gente está com o querido amigo Sadiq, de tantas jornadas nesse enfrentamento ao tráfico de pessoas, com a Heloísa Greco, que também já foi coordenadora da Coordenação Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no Ministério da Justiça. A gente está com o pessoal da Rede Um Grito pela Vida de Manaus, com a irmã Rosita Milese, do IMDH, que é a nossa aluna nota 10, ela não perdeu uma live, esteve aqui com a gente o tempo todo, durante esse mês inteiro, maratonando com a gente ao vivo. A gente tem a pesquisadora Verônica Teresi, então está todo mundo aqui comentando, a Jeane, né? Também está todo mundo aqui falando, Leila, todo mundo falando da admiração que tem pelo trabalho de vocês e por todo esse fortalecimento mútuo de trabalho, de interlocução entre os estados, os municípios, o Brasil inteiro. A gente sabe que esse tema ele traz esse desafio, né, da descentralização e da intersetorialidade. Sem rede, a gente não enfrenta o tráfico de pessoas. E aí eu passo a palavra para a Andréia, que está nessa coordenação nacional. Andréia, você me escuta? Escuto, pode falar. Como que você vê essa questão dessa interlocução da rede, dos casos concretos, como que a gente atua nesse fluxo? O que você tem para contar um pouquinho para a gente? Bom, primeiro é deixar registrado o reconhecimento do trabalho que os núcleos exercem, né? Não só no atendimento às vítimas, mas também na questão da prevenção, né, do tráfico de pessoas. E, assim, a Coordenação Geral de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Contrabando de Imigrantes, ela não atende diretamente às vítimas, mas ela pode apoiar os núcleos, por exemplo, se eles tiverem algumas dificuldades, articulando com os atores, né, que podem ajudar. Nós também, por demanda também dos próprios núcleos e postos, a gente está se aproximando da temática do trabalho escravo, que na esfera federal, elas são trabalhadas em órgãos distintos. O enfrentamento ao tráfico de pessoas é trabalhado no Ministério da Justiça e o trabalho escravo é trabalhado no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Então, a gente está se aproximando dessa temática também para atender melhor tanto as vítimas de tráfico de pessoas quanto as vítimas de trabalho escravo, que são temáticas muito transversais, né? E também a gente está se aproximando da ouvidoria do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos para que os núcleos sejam inseridos no fluxograma dos canais do Disque 100. E hoje a gente sabe que são os principais canais de denúncia que existem, bastante divulgados, e que eles precisam ser inseridos para atender a vítima da forma adequada, dar todo o atendimento que os coordenadores já falaram, atendimento completo, tanto a vítima direta quanto indireta do tráfico de pessoas. E nesse quesito também de atendimento às vítimas, eu também não posso deixar de citar o papel do CONATRAP, que ele também apoia, ele também dá bastante suporte, né? A Asbrad também já deu bastante suporte a casos, né, de atendimento às vítimas. O CONATRAP, ele
ele teve eleições recentes, né? E agora a gente vai, enfim, essas eleições só puderam acontecer com o apoio de todos. Nós tivemos mais de 4.000 votos, apesar de ter diminuído o número de membros, a gente achou que, mesmo assim, foi uma vitória não ter parado com as atividades, ter continuado com o colegiado, porque, infelizmente, a gente sabe que outros colegiados não conseguiram. Bom, e é isso, é um trabalho em rede mesmo, a gente está aqui, a coordenação, para dar o suporte, o apoio que os núcleos precisam no caso de alguma ajuda. A Lívia já nos solicitou ajuda, o Admar também, a gente conseguiu, felizmente, dar o apoio para esses núcleos, a Contento. A gente tem mais contato com o núcleo de São Paulo do que com o posto, mas a gente tem contato com o Estado também, e eles são super ativos e nos provocam. E a gente precisa dessa provocação também para saber o que tá acontecendo, né, dentro do esperado e o que precisa ser ajeitado. A gente precisa do feedback da rede, das provocações da rede, para construir a política conjuntamente. Muito obrigada, Andréia. A gente está aqui com o pessoal comentando do nosso chat, né, do quanto que é importante esse trabalho de articulação e do quanto que a coordenação nacional ela tem um papel que ela é fundamental. Às vezes pode parecer que é um papel invisível, porque a coordenação não faz atendimento direto, então não vai ter números de atendimento, como os núcleos e postos, mas esse papel de harmonizar e dar diretrizes nacionais nesse Brasil, que, na verdade, a gente nunca pode falar que o Brasil é um país só, o Brasil são países e países dentro de um mesmo espaço. É muito importante que a gente tenha uma coordenação nacional fortalecida, e aqui eu já aproveito para mandar nossas lembranças para a Renata Braz, que é a coordenadora, né, dessa coordenação nacional, que está vindo do processo de recuperação de saúde. Um grande beijo para a Renata, essa grande guerreira, a Marina Bernardes também, que está aí na sua equipe, trabalhando dia e noite pela implementação do terceiro plano nacional, para que se mantenha a agenda dessa política de enfrentamento ao tráfico de pessoas, diante de todas as adversidades que a gente conhece. Assim, são 3 servidoras públicas que estão ali comprometidas com a agenda do tráfico de pessoas, fazendo com que essa agenda não morra, diante de tantas mudanças e tudo que tem acontecido. Então, muito obrigada a vocês por esse trabalho. E aí eu passo já na nossa terceira rodada, a pergunta do público. O público está perguntando aqui quais os desafios para a gente fortalecer o trabalho em rede, e especialmente no combate ao trabalho análogo ao escravo, que tem toda uma característica de tráfico interno. E aí, eu vou passar essa pergunta para todos os convidados, mas eu começo com o Admar, lá na Bahia, que faz um trabalho sensacional também por meio da Coetrai da Bahia. Então, Admar, quais os desafios e como que a gente fortalece essa rede? Bem, Grazi, nós estamos em grande avanço na política pública de enfrentamento, né, de combate ao trabalho escravo. Digo isto pois, recentemente, foi publicado um fluxograma de atendimento nacional, né, de atendimento a vítimas resgatadas no combate ao trabalho escravo. Então, a gente começa a alinhar um fluxo, né, que servirá de parâmetro para os demais estados. Isso é importante. Nós em contrapartida, estamos tendo também um avanço, né, que é nesse terceiro plano nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas, que vai unir esforços, sim, né, e vai servir de complemento também, né, de parâmetro para o atendimento, né, do fluxo para as vítimas. Então, isso é um grande êxito da nossa rede, né, e como a gente bem pontuou, todos bem pontuaram desde o início, o trabalho em coletivo. Né? Essa é uma rede, né? Então, se é em rede, nós temos que trabalhar de forma coletiva. Outro ponto também, Grazi, que é importante, é os planos, né, estaduais. É
importante que cada estado tenha o seu plano, tenha um comitê, não é? Que o seu governante, que o seu representante entenda a necessidade, não é, de uma política pública de enfrentamento ao tráfico de pessoas, de combate ao trabalho escravo no Estado. Interessante quando o representante ele reconhece que é necessário trabalhar e falar sobre essas políticas públicas, porque se o seu representante não reconhece a necessidade de trabalhar com essa política pública, nada vai adiantar, é bater em ponta de faca. Né? Então, eu destaco e parabenizo a sociedade civil, porque sem ela, a política pública hoje, ela não estaria avançando. Né? A sociedade civil é importantíssima nesse trabalho, e aí destaco o trabalho do projeto da ONG Resgate Brasil, da Rede Grito pela Vida, já comentado por você, pela a CPT, a Rede Caritas, ao SEDECA, ao Instituto Aliança, Geografar, Diese, esses parceiros, não é, de forma nacional e estadual, que têm nos ajudado, não é, a buscar, não é, a Rede Plan, a buscar uma melhoria, não é, para essa população tão carente e que, às vezes, é tão descartada nas nossas políticas públicas. E nós bem sabemos disso. Não é? É preciso de um pouco mais de carinho e investimento, não é, dos representantes para que a gente possa avançar nessas políticas públicas nos estados e de forma nacional, certo? Eu percebo que houve, né, de um tempo, né, de alguns anos para cá, um decréscimo, né, posso dizer assim, de alguns investimentos, não é, nessa rede. E isso é ruim. É ruim, porque é uma política pública que não é benquista aos olhos, né, político, infelizmente. Né? Mas nós não podemos pensar assim. E essa rede ela não pensa assim. É sempre um desafio para os coordenadores de núcleos e potes. É sempre um desafio. A Semana Coração Azul é sempre um desafio, não é? Porque a máxima é que não tem dinheiro, conta história. E a gente continua contando nossas histórias, enfrentando todos os desafios, né, e ultrapassando todas as barreiras, em prol, mais uma vez, de salvaguardar a vida. Esse é o propósito da nossa rede, Graça. Muito, muito obrigada, Admar. Eu acho que você coloca pontos super importantes e eu aqui, enquanto sociedade civil, me sinto mais neutra para tocar em pontos que são importantes, né, que a gente tem que cobrar dos nossos governantes, e seja do governo federal, do governo dos municipais. É preciso orçamento para o enfrentamento ao tráfico de pessoas. A gente não enfrenta o tráfico de pessoas sem uma agenda, sem orçamento. É preciso fortalecimento. Algumas pessoas estão perguntando aqui dos planos estaduais de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Não adianta só fazer o plano, elaborar o plano. É preciso os planos municipais de enfrentamento ao tráfico de pessoas. É preciso que se tenha seriedade na agenda dos governos com esse tema, porque sem isso a gente não faz política pública, e sem política pública a gente não enfrenta o tráfico de pessoas. E aí eu passo a palavra para a Lívia. Lívia, você me ouve? Escuto super bem, tudo ok. No teu ponto de vista, como que a gente faz para fortalecer essa rede nacional? Olha, essa parceria constante com a Coordenação Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas é essencial, e não é porque eu estou aqui com a Andréa, eu tenho muitas boas práticas para contar de fato. É um ponto focal importante, né, para essa articulação interministerial, para essa articulação internacional. Então, se algumas coisas não andam bem, por exemplo, com algum consulado, e eu preciso dos consulados para atender uma pessoa que está do outro lado do Atlântico, existe esse ponto focal com a Coordenação Nacional e o CONATRAP. Então, são pontos essenciais desse fortalecimento sempre dessa instância em âmbito federal. Em âmbito estadual e municipal, nem falo, né? Porque é importante fomentar, assim, esses comitês, esses colegiados de enfrentamento ao tráfico, também de atenção ao migrante, ao refugiado, às COETRAs, como muito bem falou o Admar, com esses representantes bem preparados, sensíveis e capacitados e disponíveis, né? Porque você sabe, você que já foi da rede, todo mundo que é da rede, o caso mais emblemático, urgente, acontece na sexta-feira, às 5 horas da tarde.
Se você não tiver essa rede minimamente organizada, com sujeitos bem delimitados, bem definidos, você não encaminha, né? Eu já passei por situações bem delicadas, né, com alguns municípios, alguns estados que não possuíam núcleo, e você tem que passar 1 hora no telefone com uma pessoa dizendo que o tráfico existe. Você diz, eu estou com uma vítima que é daí, a pessoa, mas esse negócio existe mesmo, não é só coisa da Morena, não é só da Salve Jorge. E, gente, essa é a nossa realidade, essa é a luta cotidiana dos núcleos de postos. É construir as políticas e também lutar por essas situações, desses achismos, gente que acha que é lenda urbana, que não existe. E quando existem esses organismos estaduais e municipais, né, dos núcleos e postos, já são pontos focais, como a Admar e a Andréa bem colocaram. Núcleo e posto, eles não são tudo, eles precisam trabalhar em rede, mas com essa comunicação rápida, né, séria, de uma rede articulada, de uma rede construída, com esses colegiados, né, aí, com todas as instituições que estão aí assistindo, com o MPT, com a DPU, com a DPE, com todo mundo, com a universidade, com a sociedade civil, com a Igreja Católica, que foi quem construiu muito fortemente essa política no Brasil e ainda constrói, você não sai do lugar. Então, eu acho interessante essas articulações, esse fortalecimento dessa instância nacional, que é a nossa coordenação, e esse fomento, esse debate, para que nós possamos ter cada vez mais núcleos, cada vez mais postos, capacitações virtuais, né, porque a gente está nessa época de pandemia, que a gente vai deixar essa peteca cair, vamos continuar nessas reuniões, nessas articulações, nessa capacitação. Olha aí, já deixa, vamos continuar com a liberdade no ar, viu? Segunda, terceira, quarta edição, que tem sido um momento muito importante de reconhecer e conhecer essa rede, num bate-papo, a gente já marca um encontro, marca uma reunião, faz uma live em conjunto, isso já melhora o atendimento, então é isso, é comunicação, gente. Sem comunicação, e sem esse conteúdo super importante que está rolando aqui, aí conteúdos técnicos da universidade e conteúdo na mesa do bar, fazendo um bolo. Eu já assisti essa live aqui fazendo bolo, né? E é verdade, eu tenho provas. Foto do meu bolo e ficou bom, viu? E aí, menina, você conversa com estudantes do ensino médio, que às vezes só compartilha uma coisa no Facebook e faz toda a diferença, fomenta link de pesquisa na universidade, forma um profissional para um atendimento, né? Eu estudei isso na faculdade. Quando eu comecei a atender, aquela, meu Deus, por onde eu começo? E hoje está tudo mais interessante, tudo mais, essa ambiência mais frutífera, e acho que a gente tem que continuar, viu? Liberdade no ar, 2, 3 e 4. É isso. Muito obrigada, Lívia. Eu acho que a Lívia colocou um ponto que eu acho que foi um ganho muito grande dessa websérie, que foi realmente essa interlocução entre os atores, né? Quando nós começamos a refletir sobre o que era possível fazer nesse contexto de pandemia para que não se deixasse perder a mobilização pelo Dia Internacional do Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, a gente viu que era o que tinha possível e a gente tinha essa esperança de que a rede se sentisse contemplada. A gente sabe que a gente não consegue contemplar todo mundo. Por exemplo, a gente podia ter feito essa live com todos os coordenadores de núcleos e postos desse Brasil todo. Ia ser uma mega reunião da rede que eu não sei como que eu ia coordenar. E a gente escolheu o critério de chamar a Lívia e o Admar representando os núcleos, simplesmente porque eles são os mais antigos que estão lá, mas a gente sabe que tem experiências maravilhosas nesse Brasil todo, que a gente depois, em outras ocasiões, em outros formatos, a gente vai trazer também aqui para conversar com a gente, e assim, a participação de todo mundo no chat, esses encontros, a gente mesmo já fez amizade, que já desdobrou, foi assim, e tem sido, né, a gente tem ainda essa semana inteira a melhor experiência dessa websérie. Muito obrigada, Lívia, e passando para a Andréia, lá da coordenação. Andréia, do teu ponto de vista, como que você vê esses desafios do enfrentamento ao tráfico de pessoas, da rede? Boa noite, estão me escutando? Sim. Ok. Bom, a política nacional tem vários desafios, né? E eu acredito que a gente pode enfrentar esses desafios fazendo capacitações, né? Internalizando a Lei 13.344 de 2016, que é a Lei do Tráfico de Pessoas, que é uma lei relativamente nova, porque se as pessoas não conhecerem a lei, como que elas vão enfrentar, né, o tráfico de pessoas?
E uma iniciativa nesse sentido é que a gente vai lançar, na verdade, no dia 30 de julho também, um curso EAD, é uma parceria com a Polícia Federal, e é um curso para todo mundo fazer. Então, a partir do dia 30 estará disponível. Eu cito também aqui o próprio terceiro plano, que tem um eixo que remete à gestão da política, que visa o fortalecimento desses órgãos. E aí eu destaco novamente a meta 1.5, né, que especificamente fala do fortalecimento e expansão dos núcleos de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Bom, eu acredito também que a gente pode fortalecer aperfeiçoando a coleta de dados, a consolidação e divulgação dos dados de tráfico de pessoas, para que a gente possa direcionar os esforços para onde tem que ser direcionados. E é basicamente isso, né? Com capacitação, dados. Perfeito. A gente já está chegando aqui nas 8 horas da noite, o tempo voa, quando a gente está numa conversa tão boa. Eu quero aproveitar esse momento aqui para fazer uns agradecimentos que eu ainda não fiz na websérie, porque é tudo muito corrido, mas sem o apoio da nossa rede nosso suporte, a gente não teria feito esse trabalho. Então, da equipe da Asbrad, eu preciso agradecer a Tainá e a Mayumi, que são as pessoas que estão dando suporte nos certificados. Eu preciso agradecer a equipe do Rafael, da Focus, que é quem faz a nossa vinheta linda, todos os cards e o nosso suporte técnico. Muito obrigada, Rafael e sua equipe, por todo esse apoio que você deu aqui para a gente. Toda a assessoria de comunicação do Ministério Público do Trabalho, que, além da websérie, existem outras peças de campanha, como que foi apresentada no início dessa live de hoje, que estão sendo feitas, e mais podcast, enfim, a gente fez, eles fizeram tantos produtos. Muito obrigada, agradeço em nome da Carolina. É óbvio que a gente não faz nenhum trabalho sozinho. Muito obrigada à doutora Andréa Gondim, do Ministério Público do Trabalho, que está sempre aqui com a gente no chat conversando, a doutora Cristiane Balqueiro, que é a coordenadora também do projeto Liberdade no Ar. Lógico que sempre tem uma equipe junto, e assim, a gente já está no finalzinho. Um prazer muito grande trabalhar com todos vocês. Muito obrigada pela ajuda de todo mundo. E aí, passando já para nossas considerações finais. Admar, você da Bahia, o que você fala para animar essa nossa rede a seguir nessa luta do enfrentamento ao tráfico de pessoas? Bem, primeiro, amor. Né? Amor pelo que você faz, né? Você tem que ter amor pelo próximo, né? Isso conta muito, né? Não precisa ser expert, né? Se você não tiver amor, se você não tiver carinho, se você tiver zelo pelo próximo, não é? Então esse não é o papel, não é? Esse não é o lugar que você deve estar, certo? A gente tem que unir, né, o conhecimento também com o lado do amor, né, do carinho ao próximo e do carinho, do tesão que você tem pelo que você está fazendo. Se você não casar isso, não vá que não dá. Se você tiver interesse de trabalhar com essa rede, sem sombra de dúvidas, tendo esses pontinhos, né, simples, não é? Venha porque essa rede é muito gostosa, é muito boa, é muito rica, certo? Eu agradeço muito, não é, pelos ensinamentos que eu aprendi com Leila, com Valdir, com Ebenezer, com Jeane, com a Juliana, não é? Juliana Armed, não é? Com o Ricardo, não é? Desculpe aos colegas que não estou lembrando agora, mas e outros, né? E demais, a Heloísa, o Sadi, não é? Eu tive uma escola, né, muito boa. Lembro quando eu estava na primeira reunião no Rio, Grazi, lá no posto, lá no posto da guarda, né, e vocês me acolheram, né, de uma forma muito boa, muito calorosa, e eu aprendi muito rápido, com muita facilidade, graças a vocês. E hoje eu tento passar um pouquinho, não é, do que eu aprendi, para que outras pessoas
continue plantando essa sementinha e passando para frente. Mais uma vez, muito obrigado a toda a rede, Grito pela Vida, CPT, não é? Sociedade Civil. Sem vocês, nós também não conseguiríamos dar grandes passos. Vocês realmente são os nossos pilares nos momentos, nas madrugadas, que sempre ocorrem, né, de aparecer vítima. São vocês que estão ali aguardando o nosso chamado. Então, muito obrigado a toda a rede, não é? E parabenizar você, Grazi, a Asbrad e ao IPT por esse belo trabalho que vocês estão fazendo ao longo do mês de julho. Muito obrigada, Edmar, pelas suas palavras, e eu queria ir para Guarulhos. Andréia, o que você falaria para essa nossa rede que às vezes fica muito desanimada, com tantos desafios e com que a gente faz, às vezes, a gente tem a sensação de ser tão pouco perto de toda a necessidade. O que você fala para essa nossa rede nessas suas palavras finais? Olha, Grazi, é complicado a gente falar dos déficits, né, das coisas complicadas. Eu acho que todo mundo enfrenta problemas orçamentários, problemas, às vezes, até na comunicação, mas, como o Admar falou, quando você começa a trabalhar com o enfrentamento ao tráfico de pessoas e com a proteção do ser humano, você se apaixona e nunca mais sai, né? Eu acho que todas as pessoas que prezam o ser humano e que se envolvem nisso, sempre vão querer mais. Temos uma comunicação muito boa, e todas as vezes que se sentir desamparado, um pode estar apoiando o outro, sempre, né? Nós, como posto humanizado, como eu falei, nós temos somos um pouco mais ativos, né? Temos questões muito complicadas, né? Tanto de RH, porque o nosso aeroporto é muito grande, a demanda é muito grande, não só na parte de tráfego, como refúgio, e todas as vulnerabilidades dos imigrantes lá dentro, né? Nós temos muitos problemas em relação a isso, em relação ao orçamento, mas principalmente da nossa equipe lá do posto, eu vejo pessoas muito apaixonadas, e como a Admar falou, é o amor mesmo que você coloca, e as pessoas trabalham com muito amor. Nós temos um suporte muito bom do nosso núcleo de São Paulo, o Ricardo Alves, eu gostaria de agradecer muito ele, né, está sempre aí dando suporte, tanto no tráfico, como também no trabalho análogo ao escravo, e de todos os núcleos de uma forma geral. O Admar falou de muitas pessoas, a Lívia falou de muitas pessoas. Eu sou nova na rede, mas já tive a oportunidade de conhecê-los todos na reunião nacional do ano passado. A gente percebe que são pessoas muito apaixonadas e realmente a linha de raciocínio é esse. É você prezar o ser humano, você fazer com amor, porque quando você trabalha com muito amor, né, as coisas simplesmente acontecem e o universo acaba conspirando para isso. Eu vejo isso muito na minha equipe e vejo de todos que trabalham com esse tema, ainda bem. Muito obrigada, Andréia. E eu passo a palavra para a Lívia, lá do Ceará. Lívia, me ouve? O que você, nas suas falas finais, falariam para essa nossa rede, ninguém não soltar a mão de ninguém? Caso é importante ter serenidade, né? E eu sou uma que às vezes não tem, bota a mão na cabeça. Mas se você avaliar que hoje nós temos planos, que nós temos políticas, que nós temos uma lei, que nós temos uma rede que se articula e rearticula a cada dia, são vitórias. Aí você tem que também ter essa serenidade para enxergar essas vitórias cotidianas, né? As vitórias na sociedade civil, as vitórias nos gabinetes, as vitórias em conseguir aprovar um orçamento. Então, são coisas que nós precisamos ter bem tranquilidade no coração, valorizar as vitórias de cada dia, as vitórias da equipe, as vitórias da rede. Mas como o Admar e a Andréa colocaram, né? Comunicação é essencial, né? Então, se você está com a bateria mais carregada um dia, conversa com o colega dessa rede, pede ajuda, se comunica. Eu sempre falo que o chacrinha é maravilhoso, né? Quem não se comunica, se trumbica. E aí pede apoio, sim, a esse seu comitê local, pede apoio, sim, à gestão, pede apoio ao governo federal, às organizações internacionais,
Eu acho que todo mundo está aí, de fato, para se ajudar, todo mundo tem esse entendimento, com essa clareza que o tráfico humano, o tráfico de pessoas, você não vence sozinho, você não enfrenta sozinho. E a minha fala é essa, é de tentar manter essa coesão, e a gente sabe que não é fácil, com mudança de gestão estadual, mudança de gestão federal, municipal, a gente sabe que há linhas e linhas de governança migratória, de enfrentamento ao tráfico, mas existem sinergias que precisam e que estão sendo mantidas, né? E são essas coisas boas, essas boas práticas que nós também temos que olhar, que respirar e estar junto, né? Estar oxigenando isso com a sociedade civil que muitas vezes está nessa ponta, está nesse atendimento, está nessa escuta. E aqui no Estado de Ceará eu sou muito suspeita, né? Porque a nossa política se definiu fortalecendo a prevenção com esse apoio da Rede Vida pela Vida, se redefiniu agora com esse olhar diferenciado para migração e refúgio, com a sociedade civil, com a pastoral. Se você imaginar que trabalhar com enfrentamento ao tráfico já é muito difícil, você tem mais 2 agendas, né, para equilibrar, isso é muito desafiador, mas é uma tendência mundial você pensar em mobilidade e pensar em coesão, em união, em comunicação e, claro, como os meus colegas falaram, em amor, em dedicação, em capacitação, em estudar e procurar onde é que está, qual o documento que pode subsidiar, pleitear uma melhoria para recurso, um apoio local, um apoio internacional, um seminário. É isso, é procurar, é tentar se movimentar, né? Se a rede criminosa ela é organizada, nós, enquanto Estado, enquanto rede, precisamos também tentar nos organizar e ter esse lado bom na mobilidade. Nós tentamos fazer isso aqui, nem sempre conseguimos, não é todo dia que você fala de tráfico de pessoas com esse sorriso do rosto, né, com esse sorriso que os meus amigos estão aqui na live, às vezes você está triste, são histórias tristes, são vidas, né, são pessoas que estão nas suas dores, né, que não conseguem muitas vezes falar, você passa um atendimento de 40 minutos segurando um copo d'água para essa pessoa conseguir falar e conseguir contar a sua história. E se você que é minha amiga de muitos anos, eu às vezes não conto uma parte legal da minha vida, imagina uma pessoa que eu acabei de conhecer num posto avançado, num núcleo, eu vou contar que eu fui violentada, que eu fui estuprada, que os meus sonhos foram ao chão? Não vou. Então, nem sempre a gente está aqui com essa alegria, com esse sorriso, mas temos que segurar a mão do outro, não deixar a peteca cair, não soltar a mão de ninguém e seguir essa rede para que, de fato, ela continue sendo uma rede, continue tendo essa coesão local, nacional e internacional. Então, agradeço muito essa oportunidade de estar com esses amigos, né, esses parceiros, com o chat aqui, que eu sempre mando um beijo, e esse momento dessa websérie foi muito importante para nós aqui localmente, para mim enquanto pessoa, para esse fortalecimento numa pandemia e as angústias de sobrevivência, de atendimento nesse contexto tão difícil. Então, eu acho que essa websérie Liberdade no Ar também teve esse apoio, esse papel de estar unindo, de estar fazendo que a gente não solte a mão de ninguém mesmo. Então, eu agradeço muito ao MPT, você, que é uma comunicóloga maravilhosa, e todos os meus amigos, porque, com certeza, nesse ano, essa iniciativa foi essencial para que nós não soltássemos a mão de ninguém. Então, agradeço muito e deixo a parte do Ceará. Lívia, muito, muito, muito obrigada pelas suas falas, e pegando o gancho da fala da Lívia, eu quero deixar já o aviso, o convite para que vocês continuem com a gente e acompanhem até o dia 30, né, que a gente vai ter o episódio final dessa websérie, com a Lúcia Helena Galvão, que é uma filósofa da Escola Nova Acrópole do Brasil. Quem não conhece, por favor, já sai daqui buscando os vídeos da Nova Acrópole aqui no YouTube. Ela que traz sempre palavras muito, muito bonitas, luz no caminho para quem está sofrendo por diversas formas de busca espiritual e filosófica. Ela vai fazer uma fala especial voltada para quem trabalha no enfrentamento ao tráfico de pessoas. Como que a gente se mantém a nossa esperança acesa? O que a gente fala para uma vítima de enfrentamento ao tráfico de pessoas? Como a Lívia falou, que é muito difícil a gente olhar para uma pessoa que nem conhece, essa pessoa precisa narrar a história, a pior história que ela contou para a vida dela. Nossa, esse trabalho é muito, muito difícil.
isso, esse trabalho da rede. E então a Lucilena, ela topou esse desafio de fazer uma reflexão por meio da filosofia para a gente, que é dessa rede de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Então, não perca no dia 30. E eu também quero só fazer 3 agradecimentos aqui muito especiais que estão acompanhando aqui o nosso chat. O Admar e a Amália, que são o pai e a mãe do Admar, que estão aqui corujando o filho. Um beijão para vocês. E já que eu estou falando de pai e de mãe, não posso deixar de agradecer também a minha mãe, a Maria de Lourdes, que esteve aqui todos os dias maratonando com a gente, dando muitos agradecimentos no nosso chat. Então, mãe, muito obrigada também por você, e é sempre o feedback mais especial que eu recebo no final das lives. Muito obrigada também pelo teu apoio. Sem você, nada seria feito. E passando para Andréia. Andréia, que desafio está nessa coordenação nacional. A Renata está aqui com a gente também, trocando muitas ideias aqui no nosso chat. Eu queria que você falasse as suas palavras finais para essa nossa rede. Bom, eu acho que eu já fui contemplada com todas as falas dos coordenadores. Eu acho que realmente o caminho é por aí. O tema de tráfico de pessoas é muito desafiador, né? Mas também é muito instigante, muito apaixonante. Eu acho que a gente tem que focar nos avanços que a política nacional tem obtido. Essa lei nova, né, que veio também nos ofertar mais instrumentos para atuar no enfrentamento ao tráfico de pessoas, e na falta também de pessoal, né, que eu acho que vários órgãos passam por isso, enfim, orçamentos reduzidos, aí que a gente tem que procurar mesmo as parcerias, nos comunicar melhor, né, enfim, tudo isso. Bom, e aí eu só tenho a agradecer também a Asbrad e o MPT pelo convite. Essa websérie realmente está sendo maravilhosa, e a gente sabe que como organizar é difícil, né? Por isso eu parabenizo a iniciativa. Nesse momento de pandemia também, eu acho que foi uma iniciativa também para fortalecer a rede, né? Fortalecer, divulgar o tema de tráfico de pessoas, que também continua sendo invisível, né? As pessoas precisam conhecer esse tema. Bom, agradecer também aos coordenadores da rede, que sempre estão disponíveis, né, e construindo conjuntamente a política, e colocar também a coordenação geral de enfrentamento ao tráfico de pessoas à disposição, pelo e-mail, por telefone, né? A gente tem Facebook também, se vocês quiserem aderir, a gente costuma alimentar com notícias, sempre deixar ele atualizado. Tem o site do Ministério da Justiça também, lá tem muitas informações, publicações, informações sobre o modelo de governança da política. Bom, é isso, e agradecer. Obrigada a todos que estão nos assistindo também. Muito obrigada, Andréia. Chegou aqui outros agradecimentos especiais. A gente também está com a dona Eulene e o seu Francisco, os pais da Lívia também aqui acompanhando a gente, do lado do Ceará. Então, muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada aos pais de todos os representantes que tiveram aqui. O pai, já está chegando mais para mim aqui o pai Carlos, Jacinta e o pai Carlos da Andréia do posto. Fala os teus pais, Andréia, agradece também, já que a gente está agradecendo os pais de todo mundo. Jane Farias, enfim. Eu quero agradecer muito vocês, Admar, Lívia, as Andréias, que tiveram aqui essa noite com a gente. Eu quero agradecer todo mundo que esteve aqui no nosso chat, que acompanhou essa websérie até aqui. A gente ainda não acabou, não. A gente ainda tem muita coisa bacana para acontecer. A gente amanhã
vai ter a maravilhosa diva, a gente pode apelidar que amanhã é a live das divas, a gente tem as mulheres mais maravilhosas da face da Terra, a gente tem a Dira Paz, a atriz, que vai estar aqui com a gente tem a Camila Assano, da ONG Conecta Direitos Humanos, a gente tem a Fernanda dos Anjos, que foi coordenadora da Coordenação Nacional, que hoje está na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A live vai ser mediada pela doutora Cristiane Svalqueira, então as mulheres mais maravilhosas do planeta Terra estarão aqui para falar sobre a perspectiva de defesa dos direitos humanos, que é importante nessa luta do enfrentamento ao tráfico de pessoas. Depois de amanhã, a gente vai ter o presidente da Infraero, o procurador-geral do Trabalho, o Josiel Brito, da Polícia Federal, que vai voltar aqui para contar para a gente sobre o curso e sobre o tema do Liberdade no Ar, como que a gente aguça o olhar para identificar situações de enfrentamento ao tráfico de pessoas, e depois a gente fecha a nossa websérie com a maravilhosa hierofante desse país, com a Lúcia Helena Galvão. Então, a gente ainda tem muita coisa para assistir. Muito obrigada. Siga com a gente, maratone, não deixe de curtir a nossa página, não deixe de ver os episódios passados. Siga com a gente. 20 questões para entender o tráfico de pessoas no Brasil. Uma boa noite para todo mundo. De convidar em nome da Comissão Episcopal Pastoral Especial para o Enfrentamento ao Tráfico Humano e a CNBB para a Semana de Mobilização para o Enfrentamento ao Tráfico Humano, que vai acontecer entre os dias 27 e 31 de julho. Serão previstas muitas atividades virtuais de mobilização e conscientização, porque o tráfico de pessoas é uma ofensa aos direitos humanos, porque oprime e escraviza a pessoa. Fere sua dignidade e evidencia diversas violações de direitos presentes na sociedade contemporânea. Traficar uma pessoa é impor-lhe uma das piores violências. É fazer dela uma coisa, uma mercadoria, um objeto a serviço do lucro de traficantes, que são os escravistas modernos. Todas as pessoas nascem livres. Explorar sexualmente e escravizar são crimes. Denuncie. Disque 100. Participe da Semana de Mobilização e Conscientização para o Enfrentamento ao Tráfico Humano. Esperamos vocês.